Olá galera, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite e satisfação. Vamos lá falar um pouco sobre os sistemas de arquivos, um tópico também aí de extrema importância na área de sistemas operacionais. Vamos ter aqui apenas uma breve noção, mas segue o jogo. É uma funcionalidade presente em quase toda a história dos computadores, né? A possibilidade de armazenar informações de forma persistente. Eles perdem praticamente toda a utilidade aí quando se fala de uso genérico aí de computadores, né? Computadores de propósito geral, sem a possibilidade de você armazenar informações de forma persistente, né? Meio que eles não iriam servir para muita coisa, né? Então tem uma abstração aí que sempre acompanhou toda a história dos sistemas de arquivos sem grande modificação, que são os arquivos e os diretórios, né? Modernamente aí chamados de pastas, mas eu mantive aí a nomenclatura de diretórios, que é mais correta para a área, e que está entre parênteses, porque nós vamos ver aí mais para frente que, na verdade, tecnicamente, né, a nível de funcionamento, os diretórios nada mais são do que um tipo especial de arquivos, né? Os arquivos, eles são lidos, alterados, criados, removidos por processos, né? Então, os processos que fazem uso dos arquivos. Já a estrutura de como é um arquivo no nível mais baixo, as permissões e enfim outras coisas, né, como sua identificação por meio de um nome, são gerenciadas pelo sistema operacional. Então, a parte aí do sistema operacional que lida com arquivos, assim, diretórios, é conhecida como sistema de arquivos. A gente conhece alguns nomes aí comuns, né? E os sistemas operacionais, historicamente, aí tem essa tendência a desenvolver seus próprios sistemas de arquivos, como o FAT e o NTFS para o Windows, o EST e o BTRFS para o Linux. Para o Linux existe um monte, né? Coloquei dois aí, mas existem, sei lá, dezenas de sistemas de arquivos desenvolvidos aí ao longo do tempo. O HFS, o APFS para a linhagem aí da Apple, né? É utilizado também hoje nos dispositivos móveis, esses sistemas de arquivo, certo? Então, também existem sistemas de arquivos mais padrões, vamos chamar assim, né? Que são suportados, lidos e utilizados em todos os sistemas operacionais. Aí são um exemplo de um mais antigo, mas que ainda está em uso, os file systems suportados por mídias como um CD, um DVD. Bom, então existem alguns conceitos básicos na área de sistemas de arquivos, né? Por exemplo, os arquivos sempre têm um nome, mas em todos os sistemas de arquivos, em todos os sistemas operacionais, existem regras para dizer se o nome é válido ou não. Se você for olhar lá para trás, né? Para o Windows ele ainda mantém muito aquele conceito dos arquivos terem uma extensão, né? .docx, .pdf, .jpg, que identifica para o usuário, né? Não para o sistema operacional, mas que servem ali como uma ajuda, principalmente para o usuário, para identificar o que é aquele arquivo, né? E também existe algumas regrinhas básicas aí de que tipo de
nome pode ser colocado em um arquivo, né? Inicialmente você não poderia nem ter, por exemplo, espaços nos nomes dos arquivos. Hoje isso já é muito comumente utilizado, né? Mas mesmo assim ainda tem aí alguns caracteres tipo asterisco, barra ou contrabarra, e normalmente não são utilizados em nomes de arquivos, né? Sabemos disso. Os tipos, não estou falando aí daquilo que eu falei antes, né? De arquivo doc, arquivo PDF, arquivo do Excel, mas tipo de arquivo numa visão mais de sistemas operacionais, existem pelo menos dois grandes tipos, arquivos mesmos e diretórios. Bom, todos os sistemas operacionais armazenam também uma série de informações extras aí para cada arquivo. Normalmente a gente chama de atributos, tá? Por exemplo, aí são só exemplos, né? Quem criou aquele arquivo, mas isso pode ter sido alterado e qual é o proprietário atual desse arquivo, um conjunto de permissões, normalmente relacionadas a quem pode ler, quem pode alterar, quem pode executar aquele arquivo, se for um programa, tamanho, datas, como a data de criação, a data da última vez que o arquivo foi acessado, a data da última vez que o arquivo foi modificada, entre outras. Então, além dos atributos, existe um conceito também de operações, que podem ser feitas com arquivos, né? Que também é um conceito simples. Eu posso criar arquivos, eu posso remover um arquivo, eu posso abrir um arquivo, eu posso fechar um arquivo, ler um arquivo, alterar o seu conteúdo. Então, nesse caso, eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo em um arquivo, tá? E eu também posso ler ou alterar os atributos, né? Eu posso alterar o proprietário de um arquivo, alterar o nome de um arquivo, alterar as permissões de acesso a esse arquivo. Então, além das operações que são realizadas nos dados, vamos dizer assim, né? No conteúdo em si do arquivo, né? Eu posso também fazer alterações nesses atributos que são informações extras, né, que não fazem parte do conteúdo em si do arquivo. Diretórios, boa parte, se não todos os sistemas operacionais, isso é uma questão puramente visual, né, é uma representação de alto nível puramente visual, para quando eu abro lá o gerenciador de arquivos do Windows, ou quando eu estou no prompt de comando de um Linux e eu digito lá ls, cd, mas é uma representação puramente para a nossa visualização, ficar mais simples, né? De como os arquivos estão organizados ali, mas de fato, né, no dispositivo em si de armazenamento, no disco que está lá embaixo, no pendrive que está lá embaixo, os arquivos não estão separados nessas caixinhas, né, que a gente chama de diretórios. Então, tecnicamente, né, em boa parte dos sistemas, os diretórios são tecnicamente nada mais do que um tipo de arquivo especial, tá? E em alguns sistemas bem antigos aí, né, você nem tinha suporte a isso, a criar diretórios, criar pastas para organizar seus arquivos lá como você quisesse, né? Então só tinha um principal lá, onde ficavam todos os arquivos. Muita coisa na computação é cíclica, né? Então essa abordagem voltou a ser utilizada, por exemplo, aí nesses smart cards que a gente tem aí em um cartão de crédito, no chip do celular, por aí vai. Os diretórios, de novo, né, é uma questão puramente visual, de organização, né, de classificação dos arquivos que a gente faz, que criam esse conceito aí de você ter um caminho, né, para chegar num arquivo aí, uma representação
Windows, né, c:/dados/projetos/2021 versão final.doc, ou numa representação mais Unix, /dados/projetos/2021 versão final.doc. Agora, os diretórios eles possuem alguns conceitos semelhantes, como os atributos, né? Então, de forma semelhante aos arquivos, os diretórios possuem um nome, eles possuem permissões para dizer quem pode apagar, ler, enfim, mexer naquele diretório, né? Eles possuem também datas de criação e por aí vai, né? Proprietário, enfim. Também tem um conjunto de atributos bem semelhantes e operações também, certo? Como, por exemplo, criar um diretório, apagar um diretório, mudar o nome de um diretório, ler um diretório, que conceitualmente seria listar os arquivos que estão lá dentro daquele diretório, inserir um arquivo em um diretório, que a gente chama de link, remover um arquivo de um diretório, que a gente chama de unlink, e por aí vai. Bom, discos rígidos podem ser divididos em uma ou mais partições, né? Cada um com chave de arquivos independentes e diferentes, né? Nada impede de eu ter lá, por exemplo, um disco rígido com 2, 3 partições, cada uma com um sistema de arquivos diferente. Sempre a gente tem ver aquele conceito do primeiro setor do disco, né? Presente isso na arquitetura baseada aí em Intel, né? AMD Intel x86. A gente tem um setor 0 aí do disco, o primeiro setor do disco que a gente chama de MBR, tem funções importantes no processo de boot do computador, além de armazenar a tabela de partições. Existe um desafio aí histórico, né, na implementação, né, dessa parte de arquivos, que é controlar se o disco é dividido em blocos, né, e os arquivos são guardados nesses blocozinhos, os pedaços lá do disco, qual bloco que será utilizado para armazenar cada arquivo, ou seja, né, quais blocos estão sendo utilizados ou não em um dado momento do tempo. Uma listinha lá de blocos ocupados por arquivos e livres. Em sistemas mais simples, normalmente a utilização do espaço, né, é feita de forma contínua. Em sistemas mais evoluídos, né, cada arquivo ocupa um conjunto de blocos, não necessariamente contínuos no disco. Eles podem estar aí espalhados em regiões diferentes do disco, o que pode levar a um problema aí bastante conhecido chamado de fragmentação. Um diretório é um arquivo, na verdade, tipo de arquivo é diferente, né? Que no conteúdo do arquivo diretório, né? Certo? Ao invés do conteúdo desse arquivo ser um texto, ser uma imagem, ser uma planilha, ele é uma listinha lá de arquivos, né? Que serão mostrados para o usuário como estando dentro daquele diretório. Então é basicamente isso, né? Um tipo de arquivo especial que o conteúdo dele é uma listagem lá de arquivos, né, que devem ser mostrados como estando dentro daquele diretório, seja utilizando que tipo de interface for, no modo texto ou gráfico. Então, o nome do arquivo e um conjunto aí de outras informações que estão presentes.
Também é muito comum e muito trabalhada essa questão de inconsistências, né, do sistema de arquivos. Hoje isso já é muito menos, aliás, problemático, né? Mas era muito comum você ter problemas aí relacionados a, por exemplo, uma queda de energia e o disco ficar corrompido, um travamento do sistema operacional e ficar alguma coisa ali inconsistente, você perder alguma informação do disco. Hoje é muito comum, é praticamente aí padrão o uso de sistemas de arquivos aí que tem esse conceito de Journal File System, né? O conceito aqui é que o sistema de arquivo, nesse caso, né? Aí qualquer um desses modernos que eu citei lá anteriormente, como NTFS, HFS, APFS, o WEST do Linux, enfim, todos eles usam esse conceito há muito tempo, há décadas aí. E o conceito aí pode ser falado de várias formas, mas na verdade esses sistemas de arquivos eles funcionam baseados em transações, né? Onde ele garante que uma operação terminou ou não, ou seja, se um processo de um usuário solicita uma alteração, né, uma escrita lá em um arquivo, isso é tipo registrado, né, cadastrado lá em uma área do sistema de arquivo como uma tarefa pendente a ser realizada pelo sistema de arquivo, né? Então ele mantém esse controle aí das coisas que estão pendentes de serem feitas no sistema de arquivo, vai fazendo uma por uma aí, só retira essa informação aqui, né, de que aquela tarefa está pendente, por exemplo, que eu dei, né, alterar lá uma parte de um arquivo no disco, quando de fato isso acabou de ser concluído. Uma outra forma que também é muito comum, né, o pessoal falar, né, do Journal File System é que eles reaproveitam e utilizam muito conceitos aí dos sistemas de banco de dados relacionais, tipo Postgres, MariaDB, né? Então, eles incorporaram aí conceitos de funcionamento dele, funcionam com base em transações ali, que tem garantidamente um início e um final bem delimitado, tá? Então, mesmo que aconteça uma falta de energia ou coisa semelhante, o sistema de arquivo garante, ele tem certeza de se é uma escrita, uma alteração, alguma coisa, alguma operação que estava ali sendo realizada, né? Se ela de fato foi concluída ou não, e se ela não foi concluída, ele tem como concluir posteriormente, né? Ele consegue concluir posteriormente porque todas as alterações a serem feitas ficam salvas no journal, enquanto ela não está realmente sinalizada lá como concluída. Então, isso é um conceito extremamente importante hoje presente em todos os sistemas de arquivos aí, para questão de estabilidade, de confiabilidade, de você não ter inconsistências, esse tipo de coisa. Performance também é um ponto extremamente importante, porque até mesmo o SSD M2, sei lá como é que nem que chama, mais veloz que tem aí no mercado hoje, ele é milhares ou até mesmo milhões de vezes mais lento do que uma memória RAM. Então, o trabalho em cima de otimização de performance de funcionamento do sistema de arquivo é vital para o desempenho do sistema como um todo e também continua sendo até hoje, e continua aliás sendo até hoje, uma área aí de evolução contínua nos sistemas operacionais. Então, tem várias técnicas, não vamos entrar em detalhes nessas coisas aqui, foge do nosso escopo. Tem muitas técnicas que são
utilizadas, desde a tradicional utilização de caches, coisas mais rápidas, né? Regiões ali mais rápidas, onde você tem um armazenamento mais veloz, até na época dos HDDs, né, algoritmos que buscam alocar os arquivos de forma a diminuir ali os movimentos fisicamente lá que deviam ser realizados pelo disco para possibilitar a leitura ou a escrita daqueles dados. Enfim, são apenas algumas noções de forma bem rápida, tem muito mais conteúdo sobre isso, tanto na referência principal da disciplina, que é o Tannenbaum, como você pesquisando na internet, na própria documentação aí, no caso do Linux, por exemplo, tem documentações muito boas de funcionamento dos sistemas operacionais não, dos sistemas de arquivo mais conhecidos, como o ST4 e outros aí, tá? E neste vídeo é isso que eu tinha para falar e satisfação, valeu!